Olá, aqui quem está falando é a professora Cristina, vocês já sabem. Nós essa semana vamos dar continuidade ao nosso material de complementação escolar, que vai do dia 14 de dezembro até o dia 19. E o primeiro exercício é o que está aqui elencado. Represente graficamente as frações a seguir. Bom, a primeira fração é 4/5. Repare que eu já fiz aqui um esboço, tá? Ó, eu peguei o inteiro, olha só, peguei o inteiro e dividi em 5 partes, porque é o denominador que indica em quantas partes o inteiro é dividido. Partes iguais, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar quantas partes? Muito bem, eu vou pintar apenas 4 partes, ó, 4/5. Então, aqui eu tenho, ó, uma parte, 2, 3, 4. Pronto, representei 4/5. Vamos ver o próximo? 3/3, ó, novamente, repare que o numerador é igual ao denominador. Então, nós temos um inteiro. Ó, dividi o inteiro em 3 partes e vou tomar 3 partes. Vou pintar 3 partes, tá? Ó. Pintando as 3 partes, vai dar o quê? Um inteiro. Muito bem. Isso aqui, 4/5 é uma fração própria, é menor que o inteiro. A gente vê aqui, ó. Falta apenas 1/5 para chegar ao inteiro. Então, ela é uma fração própria. Aqui nós temos que o numerador é múltiplo do denominador, é uma fração aparente, muito bem, que é igual ao inteiro. E aqui repare que o numerador é maior que o denominador, então eu tenho uma fração imprópria. Como é que eu represento isso? Vamos lá. Ó, primeira parte eu vou dividir sempre o que indica o denominador em 2 partes. Vou pintar quantas? 2. Só que tá faltando uma parte, porque é 3/2, tá? Então, novamente, eu vou fazer outro inteiro. Ó. Dividir em 2 partes e vou tomar apenas uma, que é o que falta para chegar a 3/2, tá? Então, agora eu tenho, ó, 1, 2, 3. 3/2, que é igual a 1 inteiro e 1/2. Lembra? Número misto. Ó, é uma fração imprópria. Tem a parte inteira e a parte fracionária. Aqui também nós temos outra fração própria. O 5 é maior do que o 4. Então, nós vamos dividir em quantas partes? 4 partes. O denominador indica quantas partes o inteiro vai ser dividido. O numerador, em quantas partes eu vou pintar. Eu vou achurrear, ou seja, quantas partes foram tomadas. Aqui foram tomados 4 partes. Então, eu teria 4/4. Só que está faltando mais uma para chegar a quê? A 5/4. Então, novamente, eu vou pegar o inteiro, dividir em 4 partes iguais e agora vou pintar apenas uma parte. Ó. Agora sim, eu tenho 5/4. Ou seja, eu tenho um inteiro mais 1/4. Olha aqui o número misto correspondente, ok? Muito bem. Vamos lá. Número 2, resolva os problemas a seguir. A professora de Anitta passou 20 contas para ela resolver, mas a Anitta só fez 4/5 dessa tarefa. A pergunta é, quantas contas ela fez? Então, vamos prestar bem atenção. Repare uma coisa. Ela está pedindo aí para você calcular quanto 4/5 equivale em quantidade de contas, não é isso? Ou seja, ela está pedindo para você calcular 4/5 de 20, tá? Então, aqui nós temos uma prova, um exercício com 20 continhas. Dessas 20 continhas, ela resolveu apenas 4/5.
tá? Ela quer saber esses 4/5 equivale a quantas contas? Aqui nós temos um número fracionário e ela quer saber exatamente isso. Bom, então reparem que aqui no problema eu tenho que calcular 4/5 do total de 20 contas. Então vamos aqui, ó, 4/5 de 20 contas, que é igual a 4/5 vezes 20. Veja bem, eu vou dividir, na verdade, eu dividi essas contas em quantos grupos? De 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro nós vamos dividir 20 por 5, que dá 4 e resta 0. Bom, o que significa dizer isso? Significa dizer que cada conta dessa aqui, ó, cada parte dessa, ela resolveu quanto? 4 contas, ó. 1/5 é igual a 4 contas resolvidas e assim por diante. Muito bem. Bom, ela resolveu quantas? Vamos lá. 4/5. Então, ela resolveu 4 contas dessa daqui. Ó, 4 partes. Agora, repare que o 4 se repete 4 vezes aqui. Então, agora eu vou multiplicar por 4. Quanto dá? 16 continhas. Quantas contas ela fez? 16. Fácil, não é? Muito bem. Vamos à letra B? Júlio coleciona figurinhas. Ele possui 196 figurinhas. Dessas, 2/7 são repetidas. Quantas figurinhas repetidas Júlio possui? Novamente, prestem bem atenção. Nós temos aqui o quê? Ó, nós temos um total de 196 figurinhas, sendo que 2/7 dessas são repetidas. Ele quer saber quantas figurinhas são repetidas. Então, aqui está óbvio que nós temos que calcular 2/7 de 196. Calcular uma fração de um todo. Então, vamos aqui embaixo. Então, nós multiplicamos, então, 28 vezes 2, ok? Então, vai dar 8 vezes 2, 16, e vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Pronto. Achamos quantas figurinhas repetidas? 56 figurinhas repetidas. Muito bem. Bom, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora número 3, não é isso? Questão número 3. Vamos à questão número 3? Vamos lá. A questão número 3 diz assim. Vamos ver a questão. Represente graficamente as frações abaixo e diga o que descobriu. Reparem só aqui. Nós temos, ó, 4/6, 2/3 e 6/9. Logicamente, vocês vão prestar atenção no que está escrito aqui, ó, no lembrete. Lembre-se que todos os inteiros devem ter o mesmo tamanho. Foi o que eu fiz, ó. Coloquei eles do mesmo tamanho, ok? Aqui eu dividi em 6 partes, 4/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em 3, 1, 2, 3. E 6/9 em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá faltando, né? Então aqui tá errado. Então o que aconteceu? Nós vamos fazer de novo. Tá aqui, ó. Agora sim, né? Ó, nós pegamos aqui, ó. O que eu fiz? Dividi de novo. Ó, primeiro representei todos do mesmo tamanho. Dividi em 6, em 3, em 9. 4/6, 2/3 e 6/9. Agora eu vou pintar, ó. Aqui eu vou pintar 4/6, ó. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Aqui 2/3. 1/3, 2/3. Olha lá. Estão vendo? Estou representando, pintando cada fração, representando graficamente. E aqui nós vamos pintar 6/9, ó. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. O que é que vocês descobriram aí? Quem observou, comparou os tamanhos das frações, pode me dizer. Quem é a maior fração? Quem é a menor? Muito bem. Elas são todas do mesmo tamanho. Olha lá. Então, elas são frações equivalentes. Adorei. Perfeito, tá? Bom, vocês já sabem, ó. Eu tenho aqui 4/6. Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, eu tenho 2/3. Olha lá, fração equivalente. Simplifiquei. Vamos ver os 6/9? Ó, eu vou dividir primeiro aqui o numerador e o denominador pelo mesmo número. 6 dividido por 3 dá 2 e aqui dá 9 dividido por 3 dá 3. Olha só como é que são frações equivalentes quando eu simplifico, tá? Quem tem dúvida vai lá no vídeo de frações equivalentes, que tem uma aula, um vídeo explicando tudo isso. Então aqui o que você descobriu é que elas são frações equivalentes. Bom, vamos fazer o desafio? O desafio diz assim, número 4. Olha, Beto tem uma coleção de bolinhas de gude. Dela, 2/5 são azuis. Se ele possui 12 bolinhas azuis, quantas bolinhas de gude Beto possui em sua coleção? Repare que esse problema não é igualzinho que a gente fez agora, não. Por quê? Porque ele está dizendo que Beto tem 2/5 de bolinhas azuis que correspondem a 12 bolinhas. Veja bem. Ó, 12 bolinhas azuis. Então, reparem que ele não está pedindo para você calcular 2/5 de um total de 12. Não, ele está dizendo que 2/5 é igual a 12, corresponde. Número fracionário corresponde a esse número aqui, tá? Então, 2/5 é igual a 12 bolinhas de gude. Ele quer saber quantas bolinhas de gude ele tem ao todo na coleção. Veja, esse problema é bem diferente do que a gente tem feito aqui. Então, ele está dizendo isso aqui, ó. Vamos interpretar o problema, vamos partir para o esquema. Ele está dizendo que 2/5 é igual a 12 bolinhas azuis. Vou representar aqui para vocês verem, ó. Vamos representar 2/5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos representar, então, os 2/5. Tá aqui, ó. 2/5 é isso aqui, tá certo, gente? Bom, então, se 2/5 é igual a 12, ele está dizendo que até aqui, ó, que é 2/5, nós temos 12 bolinhas de gude. Se a divisão é em partes iguais e duas partes, 12 dividido por 2, cada parte dessa tem 6 bolinhas. Agora ficou fácil de entender. O total é a fração toda. Então, é 6 vezes 5, 30. Então, quando eu digo que 2/5 é igual a 12, eu vou dividir por 2, agora é o contrário, pelo numerador, e o resultado eu vou multiplicar pelo denominador, que nesse caso aqui é 5. Foi o que nós fizemos. Preste atenção que é diferente do outro. Ele aqui te deu a parte e pediu para você calcular o todo, tá ok? O todo, se 2/5 são azuis, olhando o denominador, o todo representa que fração? 5/5. Cada 1/5 é igual a 6 bolinhas. Então, se são 5/5, 6 vezes 5, 30 bolinhas. 30 bolinhas é o total, tá? Então, ele possui 30 bolinhas, tá? Muito bem. Agora, vamos para o outro exercício. Vamos para o exercício da página 11, tá? É recordação de divisores. Lembram os divisores de um número? Então, vamos lá. Quais são os divisores de 2?
Muito bem, é o 1 que é o divisor comum e ele mesmo. Ele é um número primo. Quais são os divisores de 9? Vamos lá. 1, 2 não é, 3 está na tabuada, ele é múltiplo, 4 não é, 5 não é, 6, 7, 8 e 9. Então, ele tem 3 divisores, então ele não é primo. O 12, vamos lá. Divisores, 12 dividido por 1 dá 12, resta 0. 1 é divisor, o 2 é divisor, 2 vezes 6, 12. O 3 é 3 vezes 4, 12. O 4 é 4 vezes 3, 12. Mais quem? O 6, 6 vezes 2, 12. E o próprio 12. 24, vamos lá. O 1 é divisor, o 2 é divisor, o 3 é divisor? É. 3 vezes 8, 24. O 4 é divisor? Vamos lá. É 6 vezes 4, 24. O 5 não é. O 6 é. 6 vezes 4, 24. O 7 é? Não. O 8 é? É. 8 vezes 3, 24. Muito bem. O 9 não é. O 10 não é. O 11 não é. O 12 é? É, porque 12 vezes 2 é 24. O 13 não é, 14 não é, 15 não é, 16 também não, 17 também não, 18, 19, 20, 21, 22 e o próximo é o 24, tá? O 23, o 23 ele é primo, ele tem apenas o 1 e ele mesmo como divisor. É só vocês ir dividindo aí, tá? Divide por 2 já sabe que é par. Por 3, por 4, por 5. Ou melhor, divide até você ver e verificar que ele só tem como divisor o 1 e ele mesmo, tá? Quais dos números da atividade 1 são primos? Nós vimos o 2 e o 23. Por quê? Porque eles só têm como divisores o 1 e ele mesmo, tá? Bom, medidas de comprimento, a gente já estudou. Isso aqui é uma recordação. Nós temos a medida básica, que é o metro, tá? Unidade padrão. Nós temos os múltiplos do metro, maiores que o metro, o quilômetro, hectômetro, decâmetro. O quilômetro é 1000 vezes maior, o hectômetro é 100 vezes e o decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Esses são os múltiplos. O decímetro, o centímetro, o milímetro são os submúltiplos. O decímetro é 10 vezes menor do que o metro, o centímetro é 100 vezes menor e o milímetro é 1000 vezes menor. Vamos completar as igualdades, tornando-as verdadeiras? 5 quilômetros corresponde a quantos metros? Repara, nós estamos passando de uma unidade maior para uma unidade menor. O quilômetro é 1000 vezes maior, então eu vou multiplicar por 1000. Como é que eu multiplico? Acrescentando 3 zeros. Então, falar 5 quilômetros e falar 5.000 metros é a mesma coisa. Vamos à letra B? Repare que aqui nós temos o contrário. Centímetro para metro, unidade menor para unidade maior. Nós vimos que o centímetro ele é 100 vezes menor que o metro. Então, nós vamos dividir por 100. Como é que eu divido por 100? Cortando os 2 zeros. Deu quanto? 7 metros. Vamos agora de metro para quilômetro. Unidade menor para unidade maior. O metro, é 1000 vezes menor que o quilômetro. Então, nós vamos fazer o quê? Dividir por 1000. Vamos cortar 3 zeros. Quanto deu? 12 quilômetros. Pronto, você fez aí a transformação das unidades. Vamos à medida de massa. Vamos lá. A medida padrão é o grama. Não é a grama, é o grama, tá? O maiúsculo, é unidade de medida. A grama é substantivo, é capim. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, de novo, os múltiplos maiores e os submúltiplos menores. Múltiplos maiores que o grama. O quilograma é 1000 vezes maior.
o hectograma 100 e o decagrama 10 vezes maior que o grama. Portanto, se a gente for passar de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente vai multiplicar, tá? Bom, aqui nós temos os submúltiplos menores. Decigrama 10 vezes menor, centigrama 100 vezes e miligrama 1000 vezes. Vamos completar a igualdade? Nós temos 2.000 gramas para quilograma, ó. Unidade menor para maior. Nós vamos dividir por 1000. Como é que eu divido? Cortando os 3 zeros, porque o número diminui 1000 vezes. Deu 2 quilogramas. Vamos aqui? 8 gramas para miligrama. Unidade maior para unidade menor. A grama é 1000 vezes maior. Então, vou acrescentar. Multiplico por 1000. Vai dar quanto? 8.000. Muito bem. E aqui eu tenho miligrama para grama. Unidade menor para unidade maior. Eu vou dividir. E 1000 vezes ele é menor. Então, vou cortar, ó. Vou dividir por 1000. Quantos zeros eu vou cortar? 3 zeros. Sobrou quanto? 10 gramas. Pronto. Repare que essas atividades estão relacionadas à página, ó, do material didático carioca, tá vendo, ó? A página 122, que fala sobre divisores, a página 123 também e a página 124. Depois está relacionado com a página 137, tá aqui, ó, 137, que é medidas de comprimento, tá vendo? E a página 138, medidas de massa, tá vendo? Então, é só fazer os exercícios agora que estão no material de complementação, certo? E aquele exercício anterior que nós fizemos, esse aqui, ó, desta página, que é frações, representação gráfica de frações, cálculo de um número inteiro, de uma fração sobre um número inteiro, que a gente viu aí, o cálculo de fração de uma quantidade e também representação gráfica. Isso aqui, e problemas que nós acabamos de falar, estão nessas páginas aqui, ó. Página 126, do material carioca, e a página 127, ó, fração de uma quantidade, ok? Então, por hoje a gente termina a nossa aula e continuem aí, nós estamos na reta final, só falta mais uma semanazinha, alguns dias na verdade, e vamos que vamos, ok? Bom, então por hoje é só, um beijo, abraço, fiquem com Deus.